Olá, estamos começando mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Levinsky. É sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre algo que faz um tempinho que a gente não conversa, que é desenvolvimento pessoal. E especificamente eu separei alguns aqui que são pontos que eu acho que são viradas de chave na minha vida que me ajudam a conquistar os meus objetivos. E eu, como vocês já sabem, eu tomava até remédio para isso, tinha um problema seríssimo com o TDAH, concentração, tenho uma dificuldade imensa com algumas coisas e que eu vinha lidando com isso. E esses pontos aqui eles ajudaram muito na minha vida para me colocar no eixo, porque eu saio do eixo com muita facilidade. E cara, quem tá no digital precisa muito, muito, muito de foco. Por quê? Porque normalmente quando você chega nesse universo, você vai se sentir solto. Isso vale para você que tá trabalhando no marketing de forma independente, para você que entrou no mundo do marketing digital, seja você que está trabalhando numa empresa, mas está na área do marketing, você que vive dessa questão de conteúdo e tudo mais, é um universo perigoso porque ele te tira do eixo todo momento, porque é área criativa. Então a área criativa, ela tá o tempo todo te dando distrações e te fazendo andar em círculos. Então você tem que tomar cuidado. Esses pontos aqui ajudaram a minha vida e eu tenho certeza que vão ajudar você também. Mas antes, cara, eu quero te dar 3 recados e nem é só sobre a Hackmart, tá? Tem coisa nova por aí. Primeiro recado. Se você não me acompanha no Instagram, se você me acompanhava, deixou de me acompanhar porque eu parei de postar, de fato eu fiquei um tempo meio off lá, eu voltei, tô todo vapor, tem Reels toda semana, tá cheio de stories, onde a gente tá documentando, de fato, as coisas que acontecem aqui na OGS. Então é legal lá, você vai conhecer o time, vai conhecer os bastidores por trás de todo esse universo que é empreender no marketing digital dentro do meu Instagram. Além disso, eu voltei com o meu YouTube. No YouTube a gente tá com 2 canais. O canal aqui que sai o podcast e que também sai os vlogs de como é empreender com uma agência de marketing digital. Lá a gente mostra a galera, mostra vlog semanal, diário, etc. E agora também a gente tem o OGS Tech, que é um canal que eu não falava pra vocês, mas a gente já faz um tempo. Só que agora eu tô deixando ele com cara de canal mesmo, porque ele tem dado resultado. Lá a gente fala sobre review de tecnologia e vai ter alguns quadros que a galera, o pessoal aqui da OGS também vai me ajudar. Então a gente vai falar, vai ter gameplay, vai ter uns conteúdos mais geeks, vai ter umas coisas legais lá e você, cara, não pode perder. Então acompanha esses canais, acompanha essas redes, eu vou deixar aqui os links nas descrições. Se você quer aprender comigo, link também tá na descrição, vem pra Hackmart, apenas R$19, micharia para você aprender comigo. Mais de 300 aulas por lá já, tá? Bom, gente, nada melhor do que começar esse conteúdo falando sobre amanhã. Eu sou um cara muito matinal, desde sempre gostei de acordar cedo, assim, pra mim nunca foi um problema, mas é óbvio que tem dias que a gente não quer levantar da cama, tem dias que a gente dorme mais tarde, fica um pouco mais cansado, etc. Mas no meio de tudo isso, principalmente com relação a foco, concentração, fazer as coisas acontecer, eu sempre percebi que amanhã ela é o ponto mais importante do seu dia. Por que isso acontece? Porque de manhã você acorda, você acabou de levantar, você acorda com a cabeça, normalmente com a cabeça, cara, cabeça limpa, né? Você tá ali, cara, tô zerado, é um novo dia, um novo recomeço, a hora de você colocar em prática aquilo que você tá querendo colocar. Se você polui esse primeiro momento, que é muito fácil de poluir, quer ver um jeito simples que eu acho que a maioria de vocês cometem? Despertador toca, você coloca modo soneca. Toca de novo, modo soneca de novo. Toca de novo, modo soneca de novo. Primeiro problema. Segundo problema, despertador toca, daí depois de você passar por diversos modos soneca, você entra no Instagram e fica rodando o feed e vendo um monte de reels. Daí qualquer reels chama a tua atenção. Pode ser o reels do gatinho, pode ser o reels da vovó, pode ser a meme, a trend, a IA, tudo vai chamar a sua atenção e aí tá aí mais um problema pra você. Você já começou errado, você começa perdendo. Esses pontos aqui são pontos que fazem com que o seu dia ele comece a desandar. Você começa a desandar já desde o momento que você basicamente sai da cama, quando você abre os seus olhos. Tem 2 livros, um livro desse eu li, que é O Milagre da Manhã, e tem um outro livro que o pessoal vive me indicando, eu tô doido pra ler, se você quiser me mandar, tô brincando, é o Clube das 5 da Manhã. Diz que esse livro também é muito bom, e são 2 livros que falam justamente sobre esses processos, a importância de você aproveitar a manhã para organizar o seu dia, porque muitas vezes você consegue ser tão produtivo durante a manhã, que à tarde você consegue ter mais respiros, e você consegue ter um dia que é mais leve para você do que aquele dia bagunçado, tá?
principalmente pra galera aí mais jovem, pessoal que tem problema com concentração, tem aquele sentimento no final do dia de, putz, cara, meu dia hoje foi uma verdadeira bagunça, eu não consegui colocar em ordem, é como se eu tivesse perdido o freio ali, eu perdi o fio da meada, o negócio desandou e pum, já era. Para que isso não aconteça, priorize sempre amanhã. Uma outra coisa que eu aprendi, gente, que celular precisa estar no modo avião. Por quê? Se você não domar o seu celular vai te domar. O que eu tô querendo dizer é que se você não controlar a sua energia que você coloca aqui no seu celular, ele vai controlar você com as notificações especificamente, principalmente gerando gatilhos de ansiedade. Então tá lá você trabalhando, pum, notificação do WhatsApp. Notificou você vai abrir o WhatsApp para ver o que é. Minimamente você vai por curiosidade. Só que quando você faz esse processo por curiosidade, você se desconcentra. E diz que você leva mais de 40 minutos para conseguir voltar em um foco aonde você estava. Então sabe aquele momento que você sentou para trabalhar, você sentou, colocou teu fone, organizou tua mesa, ali começou a trabalhar, tá concentrado, vem alguém e te cutuca. Cara, 40 minutos depois você vai conseguir voltar naquele foco se você tentar. Porque muitas vezes a gente não tenta mais, a gente meio que se dispersa ali nesse processo. Uma notificação, ela pode fazer isso com você. Então, você trabalhou sozinho, trabalha, enfim, você pode ter um problema com concentração por conta das notificações. Toma cuidado com isso, tá? Porque isso fez parte da minha vida e mudou de verdade. Você pode entrar no meu celular a qualquer momento. Eu tiro o momento certo de abrir meu WhatsApp e de ver as mensagens que tá lá. Eu não fico vendo as mensagens de acordo com as notificações que vão chegando. Outra coisa que me ajudou muito, e isso assim é um fato mesmo, é fazer caminhada pela manhã. Então quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre posto lá eu fazendo uma caminhada e tal. Exercício físico no geral, gente, mas no meu ponto de vista, a caminhada pra mim é o que mais resolve. E eu falo isso porque quando eu tô fazendo caminhada, eu tô normalmente pegando um pouco de luz do dia, luz natural, luz do sol, enfim. E isso me ajuda muito. Ver pessoas, ver a natureza, respirar, me ajuda muito também, porque eu acabo conseguindo ficar um pouco mais em paz, minha cabeça começa a esvaziar. E é justamente nesse momento que eu tiro da manhã para fazer as caminhadas, que é onde me vem muitas ideias. Então, várias das ideias que eu tive de projetos, etc. Olha só, o método OGS. O método OGS nasceu em uma caminhada. Eu tava um dia fazendo uma caminhada de manhã, me veio um nome na cabeça, esse nome era O Grande Segredo, cheguei em casa e falei assim, olha, se esse domínio estiver disponível, eu vou comprar o domínio e vou fazer um produto. Cheguei em casa, o domínio estava disponível, comprei o domínio, fiz o produto e nasceu a OGS, que naquela época era O Grande Segredo, hoje se chama Omnichannel Growth Solution. No final das contas é isso mesmo. E esse é o impacto que a caminhada ela tem na minha vida. Eu tô sempre tentando puxar as pessoas pra fazer isso também, porque, cara, eu acho que faz muito sentido, que gostaria que todo mundo pudesse ter essa experiência de fazer exercício pela manhã. Outra coisa, cara, sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão, assim, eu não tô nem falando com relação a, tipo, crenças e etc. Enfim, cara, aí vai de você, cada um tem a sua. Mas quando você é grato pelas coisas que você tá conquistando, pela vida, ou pela sua rotina, ou qualquer coisa desse tipo, você torna o seu dia mais leve e as coisas, por consequências, elas começam a ser atraídas pra você. Então, seja grato, de verdade, mesmo nos momentos que não estão tão bons, você sempre olha para aquilo, encontre algo bom e fale assim, cara, pô, eu tenho que ser grato por conta disso. Eu lembro que eu passei por um processo muito forte de ansiedade, tomava um monte de medicação e tudo mais. Eu até falei sobre isso para vocês em um podcast uma vez, e a minha mãe falou assim para mim um dia, ela falou assim, cara, você precisa ser mais grato. Olha as coisas que você tem conquistado, seja grato por aquilo que você conquistou. E aí eu peguei aquilo pra mim e falei assim, cara, é verdade. Eu tô olhando pra um problema pequeno, mas eu tô esquecendo de olhar para as grandes coisas que aconteceram na minha vida e que têm acontecido na minha vida. Então, o sentimento de gratidão é muito importante para que você tenha um dia bom. E olha como isso afeta, tá? Se você pegar um ambiente de trabalho, um ambiente escolar, um ambiente de amigos, em qualquer coisa. Quando você tem uma pessoa que chega lá e só reclama, que fala que a vida dela não dá certo, que ela tá triste e tal, o clima daquele lugar inteiro, ele vira pra aquilo lá. Então, assim, todo mundo fica triste, todo mundo fica meio assim, meio, putz, sentimento meio pesado e tal. Agora, quando você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa bem-humorada, toda a energia é transmitida pra essas pessoas, não é mesmo?
Você acha mesmo que isso não acontece na sua vida? Você acha mesmo que quando você não é grato, quando você tá o tempo todo ali com aquele sentimento de, putz, cara, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, você acha que você vai chegar em algum lugar? Você não vai. No livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, essa é uma das grandes lições que eu aprendi lá também, ele fala que... Ele fala muito que você deve focar em um objetivo, pensar muito naquele objetivo e ficar com aquilo na cabeça como se aquilo fosse real. E eu lembro que eu fiz isso. Teve uma época que... eu era bem jovem, acho que foi o meu primeiro, segundo carro, não lembro. Eu queria um carro, cara, e era um modelo específico de um carro. E eu ficava desejando aquele carro. Aquele carro passava na rua e desejava o carro. O carro que passava na rua e desejava o carro. Não, vou ter um desse, vou ter um desse, vou ter um desse, vou ter um desse, vou ter um desse. Do nada, quando eu fui comprar um carro, adivinha qual carro que eu comprei, aquele carro que eu queria, e foi tudo, tipo assim, aconteceu, aquele carro chegou pra mim e tá tudo certo, assim, não foi só pela atração daquilo que eu desejei, mas as coisas aconteceram e foram se encaixando de um jeito que era pra acontecer, aconteceu. E aqui na UGS a gente tem muito aplicado essa cultura o tempo todo aqui, gente, que é a gente fala muito assim, cara, vamos fazer? Bora. Todo mundo veste a camisa? Bora. O negócio vai dar certo? Vai. E aí o negócio dá certo. Então, seja positivo, seja grato, pense nas coisas sempre com determinação mesmo assim e com alegria de pensar. Por quê? Você tem mais um dia de vida, você tá tendo uma oportunidade que você não teria, que outras pessoas gostariam muito de ter, e aproveite esse momento, é muito importante. Chegando aqui nas últimas palavras aqui, é que você tem que, voltando para a parte da manhã, priorizar sempre o que é muito importante, tá? Gosto de fazer listas, cara, porque você vê que eu passei pelo processo, né, com vocês aqui. A gente falei assim, amanhã é muito importante, desliga as notificações, faça exercícios físicos e tal. Mas é importante também que no meio desse processo onde você tá ali na sua rotina, principalmente essa rotina matinal, você precisa aprender a se organizar. Existe a forma mais simples para se organizar, para quem é desorganizado ou para quem precisa desenvolver o foco, é a lista. Prioridades. Então você lista tudo aquilo que você precisa fazer e começa a riscar, cara, ó. Já fiz isso, preciso fazer isso, tem isso aqui para fazer. Prioriza sempre o que é mais importante e aquilo que exige maior concentração. Escolha pelo menos algumas tarefas e vai matando aquilo, porque isso te ajuda até no processo de ansiedade, porque quem é ansioso, né, falando aí com a galera mais jovem e tal, que tem aquela, precisa sempre ter aquela vontade ali, sabe, aquela coisa, aquela conquista. Quando você faz a lista, você risca daquele cheque, é porque você simplesmente acabou de fazer uma conquista, e aí isso te motiva a ir pra próxima, até você chegar no final do dia e ver sua lista 100% concluída. Não procrastina, cara, evita procrastinar, porque toda vez que você procrastina, você começa a rodar e andar em círculos, e voltar sempre pro seu foco. Por quê? Como eu disse pra você, eu tinha um problema gigantesco com foco, e aí toda vez que eu saía do foco, eu não tentava voltar, eu não conseguia voltar. E aí quando eu começava a me forçar a voltar, não, eu preciso, aí chegou um momento que começou a ficar um pouco mais natural pra mim, e eu consegui conquistar coisas. Eu lembro que eu tava gravando um curso, tem um curso que eu gravei em 12 horas, se eu não me engano, foi o tempo que eu levei pra gravar um curso. O MDA. Eu queria muito fazer o curso e tudo mais, já tava com ele na cabeça e tal. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse curso e eu vou fazer esse curso aqui agora, cara. Eu montei minha grade e comecei a gravar. Gravei a primeira aula, segunda aula, terceira aula, daí terminou, chegou a noite, fui no outro dia. E aí chegaram uns momentos que amanhã eu vou fazer. Não, volta e faz, cara. Volta e faz. Até chegar o momento que eu concluí. Então, se eu conseguir concluir um curso inteiro em 12 horas, um curso completo, com bastante aulas e tudo mais, um curso que, inclusive, foi assim, bateu recordes de venda, assim, dos meus cursos, etc. Ajudou muita gente, tem muitos resultados de pessoas que fez o MDA. E foi graças ao foco total, assim, é você tentar se concentrar e se forçar. E durante o meu dia, isso acontece o tempo todo, assim, eu tô ali distraído, daqui a pouco o mundo gira, as coisas acontecem, e aí eu perco o foco, eu sempre tento ficar voltando naquele foco e me obrigando a fazer. Mesmo que seja por algum tempo. Então, às vezes, eu coloco uma música ali de concentração, eu olho para aquela tarefa e falo, não, vou fazer. Daí, meio que se torna natural e, na maioria das vezes, a tarefa, ela sai e acontece. Beleza? Eu acho que é isso, gente. Trouxe para vocês aqui um pouquinho do que eu vivo, como que eu me organizo, e eu espero que esse conteúdo, ele ajude você também nessa que tá passando ou que tá tendo algum tipo de dificuldade como essa aqui. Eu vejo você na próxima quinta-feira. Hackmart, meus links, Instagrams, etc. Tudo aqui na descrição. E até semana que vem.